pasando, me está gritando el corazón. Olá, minha gente! E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Se Dice. Bom, pessoal, como vocês devem ter visto aí no título, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar acerca do imperativo. Nós vamos falar do imperativo no espanhol, que nós chamamos de imperativo afirmativo, e aquele que chamamos de imperativo negativo. O imperativo no espanhol e também no português, ele tem uma função de ordem, quando nós queremos dar uma ordem ou até mesmo fazer um pedido. E um lugar onde é bastante encontrado o imperativo é, por exemplo, nas receitas, em que você tem que seguir as ordens que são colocadas, e para isso nós temos a utilização dos verbos para que a receita dê certo. Então, um exemplo bem básico seria: por favor, abre la ventana de la sala. Ou seja, é como se fosse uma ordem, um pedido, mas que o verbo abrir, ele é colocado no imperativo. E talvez vocês possam encontrar com algumas palavrinhas como por favor. O imperativo, ele não possui a conjugação em todas as pessoas do discurso, até mesmo porque nem todas elas podem fazer a ação de dar uma ordem. Então, o yo, por exemplo, não existe, porque podemos pensar que não tem como darmos uma ordem a nós mesmos. Então, nós teremos somente o tu ou vos, nós temos também usted e ustedes, e teremos el nosotros e vosotros. Então, agora que a gente já viu um pouquinho dessa utilização, nós veremos como fica aí a conjugação dentro de cada uma dessas pessoas. Vamos começar então com o tu. E claro, veremos verbos terminados em a, e, ir, que são as terminações verbais que nós temos tanto dentro do português como dentro do espanhol. Então, nós teríamos da seguinte maneira: com verbos terminados em a, por exemplo, hablar, nós teríamos habla, habla, ok? Por exemplo, com verbos terminados em como comer, nós teríamos come. E com verbos terminados em ir, como vivir, nós teríamos vive. E uma dica, uma característica para estas terminações dos verbos conjugados em tu para o imperativo é que essa conjugação é como se tivéssemos o presente do indicativo. Entonces, hablar, yo hablo, tú hablas, ou yo como, tú comes, ou yo vivo, tú vives, mas, né, claro que nós estamos falando do tu, mas nós tiramos a letra S final, que nós veremos no presente do indicativo, e então esse resto da palavra sem a letra S é a formação dessa palavra no imperativo de modo afirmativo. Falando agora quando nós teremos usted ou ustedes. As terminações para ar, e ir ficariam nesses exemplos que pegamos dessa seguinte maneira: hablar, hable, comer, coma e vivir, viva. Y para ustedes, o sea, más de una persona, sería hablar, hablen, comer, coman e vivir, vivam. E o mais interessante é que essa regrinha que nós utilizamos no imperativo para usted, ustedes e nosotros, que é o próximo que veremos, todas essas conjugações para essas pessoas, elas são iguais no imperativo afirmativo, comparadas, né? Elas são iguais ao presente do subjuntivo. Então, para nosotros seria hablar, hablemos, comer, comamos e vivir, vivamos. Para o vosotros
Gente, vosotros sempre tem que complicar a vida de todo estudante do espanhol. Mas o vosotros, o bom dele dentro do imperativo é que ele é bem marcante, ou seja, ele é bem diferente até mesmo na hora da pronúncia, o que faz com que facilite na hora de decorar como que é esta terminação, como que é a formação desse vosotros dentro do imperativo, no caso. E a terminação dele é com a letra D ao final. Então, verbos como hablar se quedaria hablar, ou comer, comer, ou vivir, vivir. Ok? Entonces, siempre se acuerden que a letra D ela é bem muda no final dentro do espanhol. E uma dica, uma regrinha que podem ajudar vocês dentro desse vosotros é que a formação do vosotros, no caso do imperativo, é a mesma coisa que pegarmos um verbo no imperativo, ou seja, terminado em a, é ou ir, e sacarmos, ou seja, tirarmos a letra R e colocarmos a letra D. Ou seja, fazer essa troca, nós acabamos formando aí o imperativo. E para criarmos aí o sentido do último, que seria o vos, lembrem-se que o vos, por mais que nós no momento de estudarmos não o vejamos tão presente, ele tá sim em muitos momentos, principalmente em vários países que praticam aí el voseo dentro do espanhol, ok? Então, bastante cuidado. E o uso do vos dentro do imperativo é muito tranquilo. Se para formar el vosotros nós tivemos que mudar aí a letra R pela letra D, agora para poder criar o vos, nós somente vamos precisar tirar a letra D que nós tínhamos aí na formação do vosotros. Então, hablar, hablar, comer, comer, ou vivir, vivir. Ok? Muito fácil, muito tranquilo. E lembre-se, mesmo o imperativo, ele sendo uma forma de dar ordem ou uma instrução, não significa que ele se torna uma forma rude de falar ou sem cortesia, de uma forma pouco informal. Sim, ele é utilizado mais em contextos de informalidade, mas ele não é aí um ataque a outra pessoa de uma forma um pouco grosseira, por exemplo. Um outro detalhe que precisamos abordar acerca do imperativo, antes de falarmos daqueles imperativos que são negativos, é que os imperativos, eles podem estar junto a pronomes ou pronombres. Fiz aí uma mescla do português com o espanhol. Mas nós também utilizamos eles junto com esses pronombres, como lo, las, me, te. Então, sígueme, o síguelo, o ponte, o pontelo. Todos esses são aí alguns exemplos que podemos falar. E para falarmos agora acerca do imperativo negativo, é muito fácil. Vocês só precisam utilizar as mesmas terminações da conjugação que vimos para o afirmativo, mas com o negativo nós vamos utilizar algumas conjunções de negação, como no, tampouco ou até mesmo nunca. Isso antes do verbo, então a gente já cria esse imperativo mais negativo, que é bem esse contrário. Bom, pessoal, e foi isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais acerca do imperativo, ok? Que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa, vocês podem deixar algumas dúvidas aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Como é o afirma... Gente, hoje de Blops tá difícil.